Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você tá? Sexta-feira chegou, um dia que a gente ama, né? Eu amo. Olha, eu amo a sexta, mas eu também amo a segunda-feira, sabia? Eu não tenho nada contra a segunda, muito pelo contrário. Gosto, aproveito, assim também como a sexta. E hoje a gente vai encerrar o devocional sobre atitude de uma forma tão especial. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que a gente vai conversar, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer muito sentido para você. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificada. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. Então, preste atenção para que você não perca absolutamente nada do que a gente vai aprender. O texto de hoje está em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. É um só versículo, mas extremamente rico. E o tema do devocional dessa sexta-feira é: Deus não te leva por caminhos que você não. Deus te leva por caminhos que você não entende para te fazer mais dependente. E aí você vai prestar atenção exatamente o que isso quer dizer, tá certo? Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, obrigada pela tua presença em nossa vida, pela presença do teu Espírito Santo em nosso coração. Eu te agradeço porque o Senhor é presente. O Senhor está aqui. Eu te agradeço porque o Senhor habita dentro de nós. E o que eu mais quero nesse momento é que a tua graça se faça abundante em nosso meio. Que mulheres sejam impactadas pela tua palavra, que elas entendam agora, Senhor, muitas das coisas que elas porventura ainda não compreendem. E que o Senhor possa clarear a mente, fortalecer o coração. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim: Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Olha, às vezes a gente não entende alguns caminhos que Deus nos coloca. E a gente questiona muitas vezes, né? A gente lamenta, a gente acha que sabe que teria um caminho melhor. A verdade é que Deus já tem tudo claro, tudo traçado, e muitos dos lugares que Ele nos coloca tem um plano. Ele já sabia que o povo teria que guerrear. Ele já sabia que Faraó iria se arrepender. E esse arrependimento de Faraó poderia fazer com que o povo quisesse voltar para o Egito. Veja, Deus, quando tirou o povo do Egito, ele podia levar o povo por um caminho X, mas ele preferiu levar o povo pelo deserto. Ele preferiu levar o povo por um caminho mais distante. Por quê? Porque quanto mais distante o povo fosse do Egito, menos provável deles desejarem voltar quando estivessem passando pelas provações. Assim também é a gente. Às vezes Deus nos afasta de pessoas, Ele nos tira de lugares, porque Ele tem um plano muito maior. Só que esse plano muito maior, para ser concretizado, vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós entrega, vai fazer com que a gente passe por algumas provações. E aí, diante desse caminho de provação, muitas vezes a gente quer desistir, a gente não aguenta. Aí a gente pensa assim, eu prefiro voltar para aquele lugar que não era tão bom, que de alguma forma me fazia mal, mas pelo menos eu conhecia, pelo menos eu comia, pelo menos eu dormia. Aí, para evitar que você retorne, regresse, Deus diz assim: eu vou afastar bem muito, eu vou tirar bem de perto mesmo, para não ter perigo da pessoa querer retornar. Às vezes é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira de um lugar, Ele nos tira de perto de pessoas, para que a gente não se arrependa e volte para o caminho que Ele já nos libertou. E aí, nessa jornada mais árdua, Ele nos faz dependente dEle. Às vezes nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo e onde Deus está nos levando. E de onde Ele está
nos tirando. Quando nós entendemos para onde Deus está nos levando e de onde Deus está nos tirando, nós suportamos o deserto. Aí às vezes a gente pode dizer assim, poxa, mas bem que não precisava ter esse deserto, né? Tá mais perto aqui voltar para o Egito, vou retornar. Não. Deus muitas vezes vai nos tirar aquilo que para nós é uma segurança, para que a gente não fique debaixo da saia disso, porque Ele quer nos ver e nos fazer mais dependentes dEle. Seria muito bom se essa dependência já fosse algo da nossa natureza, porque nem sempre a gente precisaria, então, sofrer, não é? Se o nosso coração já fosse por si só dependente e entregue, com sabedoria, se o nosso coração já fosse por si só com discernimento, tudo seria muito mais simples. Não necessariamente Deus precisaria nos ensinar a ser dependentes, mas nós precisamos aprender. E aí eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero te dizer que se Deus te tirou de um lugar que não era o lugar para você, não queira voltar só porque hoje onde você está difícil. Às vezes a gente, quando está na jornada empreendedora, pensa em voltar para o CLT, né? Mas durante muito tempo a gente pediu para sair de lá. Mas só porque a jornada empreendedora é difícil, o que é que acontece? A gente pensa em voltar. E aí, sabe o que é que Deus faz? Ele tira todas as possibilidades de volta. Ele nos afasta cada vez mais dessa opção, para que a gente possa aprender a viver dependente dele. Isso eu estou dando exemplo na vida profissional, mas pode ser na vida pessoal, às vezes é um relacionamento que não era para você, e aí Deus te afasta por completo desse relacionamento, para que você não retorne, para que você não fique no Egito. Às vezes tem relacionamentos que eram o próprio Egito para você. O que é que Deus faz? Uma ruptura, te afasta, porque nesse afastamento, nesse deserto que você vai entrar, para então viver a graça esplêndida do Senhor, você vai ser provada, você vai ser desenvolvida, você vai ser tentada, e isso não é fácil, isso é doloroso, e às vezes a gente não aguenta o processo e quer voltar para o Egito. Aí Deus diz, não, eu vou afastar bem muito para que ela possa então se desenvolver da forma como eu quero. Que você tenha esse discernimento em qualquer área da sua vida, que você entenda que muitos dos caminhos que Deus te leva, por mais que você não entenda, são necessários para te fazer mais dependente dele, não autossuficiente. Que você compreenda isso e que você ressignifique esse deserto que talvez você possa estar enfrentando. É uma escola para te fazer dependente. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te conceda uma excelente sexta, que você fique em paz, que você permaneça firme no Senhor, na certeza de que Ele está cuidando de você. E não deixe que as tribulações te queiram regressar para o lugar de onde Ele já te tirou. Tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.